Olá, paz, povo de Deus, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei a hora que você vê o vídeo, mas eu quero deixar mais uma palavra abençoada no dia de hoje, né, que tá lá em 1 Crônicas 16, 34, que diz assim: louve ao Senhor, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Então, o que quer dizer aqui neste versículo? Que Deus é bom, Deus, Ele age, Ele transforma, Ele cura, Ele liberta, como eu tenho falado em todos os vídeos meus aqui, né? Eu tenho falado disso, do que Deus faz, do que Deus opera, quando você é obediente, quando você é temente, quando você faz a vontade dEle, né? E nesse versículo, ele fala também sobre gratidão, né? Temos que ser gratos a Deus por tudo que Ele faz, por tudo que Ele fez, por tudo que Ele tem feito por você, né? Porque tem muitos que vivem reclamando, que vivem murmurando. Porque tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo outro, Deus não tá agindo na minha vida, eu não tô vendo Deus operar na minha vida. Muitos ficam na negatividade, né? E não olham para aquilo que Deus já fez, que Deus já operou sobre a vida dessa pessoa, né? Quantos livramentos Deus já fez, né? Quantas maravilhas Deus já operou. Inclusive, Deus abençoou com algo que você tanto queria, né? Deus, Ele fez, às vezes, também um impossível na tua vida. Às vezes, Deus te curou de algo que você não sabia nem que você tinha. E Deus foi lá e te curou. Deus foi lá e te libertou. Deus foi lá e te transformou. E por que você não é grato a Ele? Por tudo que Ele faz, por tudo que Ele fez. Sabe? A vida não é levada em murmuração, em reclamação. Porque quanto mais você murmura, mais você reclama, mais você faz a vontade do inimigo, mais o inimigo vai agir, mais o inimigo vai operar. E aí eu te digo, você quer que quem haja sobre a tua vida? O inimigo ou Deus? Enquanto você tem dado oportunidades para o inimigo agir na tua vida, ele vai continuar agindo na tua vida. Mas a partir do momento que você der oportunidade para o Espírito Santo agir, para o Espírito Santo trabalhar, Deus, Ele vai fazer muito mais sobre a tua vida. Quanto você mais ser grato a Deus por tudo que Ele faz, por tudo que Ele fez e por tudo ainda que Ele vai fazer, Deus, Ele vai fazer muito mais na tua vida. Deus vai operar muito mais sobre você através de você. Entendeu? Então para de ficar reclamando, murmurando, às vezes até blasfemando contra Deus, por coisas que Deus ainda não fez, ou por coisas que você ainda nem viu Deus fazer. Porque Deus, Ele faz. É como eu tenho falado nos vídeos. E eu torno a repetir várias vezes, porque tem que entrar na sua cabeça isso. Porque não é no momento que você quer, não é na hora que você quer. É tudo no momento de Deus, é tudo na hora de Deus. Deus, Ele faz do jeito dEle, do modo dEle. E se hoje você está passando por alguma luta, né? Se hoje você está passando por alguma provação, é porque Deus, Ele quer te transformar. E para Deus te transformar, você tem que passar pela luta, pela prova. Porque sem prova, sem luta, não tem como ter transformação. Não tem como ter cura, não tem como ter libertação. E não tem como seu Deus ser glorificado através da tua vida. Não tem como Deus agir, Deus trabalhar. Se não tiver luta, se não tiver prova, se não tiver... É como um vaso, né? É como tá lá em Jeremias 18, né? Que eu também já falei sobre Jeremias. A gente é como um vaso na mão de Deus, né? Às vezes a gente tá inteiro, mas às vezes a gente tá inteiro, mas não tá inteiro pra Deus, né? E aí o que Deus faz? Deus quebra. Deus quebra para quê? Para que você venha crescer novamente. E para que, quando você começar a crescer novamente, você começa a crescer com Jesus, com Deus, mas agindo da forma dEle, da maneira dEle, né? Tudo dEle. Ao invés de ficar por você, ao invés de você querer ficar fazendo por você, né? Tudo é
tudo tem um propósito de Deus. Tudo tem o porquê, né? E ele não precisa falar o porquê que ele está fazendo isso. E você também não precisa perguntar para Deus: por quê, Pai? Por que está acontecendo isso comigo? Por que está tudo virando do avesso, tudo virando ao contrário? Mas por quê? Porque Deus, ele quer agir, ele quer transformar, ele quer libertar. É como eu estou falando aqui em Jeremias 18, fala do vaso. E para o vaso ser inteiro, para o vaso ser forte, resistente, né? Entre batalhas, entre lutas, entre, como eu posso falar, entre críticas, entre julgamentos, porque o ser humano, ele é falho, né? O ser humano, ele é falho. E tudo tem, querendo ou não, tem ser humano que não quer transformação, que não quer libertação. Então ele vai continuar agindo, ela vai continuar agindo da mesma maneira que vem agindo. E então Deus, ele faz isso. Quando ele quer quebrar a pessoa, ele quebra. É como um vaso, ele vai quebrar. E aí ele vai começar a lapidar, ele vai começar a moldar o vaso. Pode ser dolorido? Pode ser estreito? Pode. Mas Deus, ele faz. E a partir do momento que ele te faz um vaso novo, um vaso resistente, você não teme o que vem. Você não murmura, não reclama. Você só fala agradecendo por tudo que Deus está fazendo. E você olha, continua olhando, porque é Jesus, né? Você continua fazendo a vontade de Deus. Aí o que eu quero te falar aqui hoje pare de reclamar, pare de murmurar e comece a focar em Deus, comece a focar nos propósitos que Deus tem para tua vida. Começa a criar propósitos com Deus, entendeu? Começa a agir conforme Deus quer, entendeu? Mesmo que ele esteja te moldando, esteja dolorido, esteja estreito, esteja pesado, entendeu? Mas faz, ajoelha, ora, busca, entendeu? Cria uma intimidade com Deus, cria algo com Deus que ninguém pode tirar, entendeu? E quanto mais você se firma com ele, mais ele faz sobre a tua vida, mais ele opera na tua vida, como ele operou em Lázaro, como ele operou ali naquela mulher do fluxo de sangue, como ele operou ali na vida de Josué. O que ele fez com Josué? Ele pôs Josué para ficar à frente, né? Para levar o povo dele para a terra prometida. Então, tudo para Deus tem um propósito, tudo para Deus tem uma solução, tudo para Deus ele vai fazer aquilo para que o nome dele seja exaltado. Então, para de murmurar, para de reclamar e começa a focar em Deus. Começa a focar na sua intimidade, no seu propósito com Deus, naquilo que Deus colocou sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu ministério, entendeu? Agradeça, seja grato por tudo que Deus faz, por tudo que Ele fez, por tudo que Ele vai fazer. Seja grato. E quero te falar aqui, amanhã a gente tem um culto abençoado ali na Assembleia de Deus, Filadélfia do Avivamento, na rua Zeferino Alves de Oliveira, 146 Ponte Alto. Nós vamos ter um culto forte, um culto sobre o Espírito Santo, para que você venha aprender sobre o Espírito Santo, para que você possa receber o Espírito Santo. Então venha conosco, venha e traga mais 10, mais 20, entendeu? Porque quando a gente tem o Espírito Santo, ele age além dele agir sobre a nossa vida, ele nos dá direção, ele nos cura, ele nos usa para ajudar as pessoas. Então faça a sua parte. Venha amanhã conosco, amanhã às 19 horas. Vamos buscar, vamos engrandecer o nome do Senhor, porque Ele vai fazer sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Amém? Esteja disposto a se entregar verdadeiramente para Deus, né? Não só de boca, não só para mostrar que faz, mas sim para que o nome de Deus venha ser glorificado, para que você venha adorar em verdade e em espírito, né? E venha em propósito, venha em jejum, venha buscando ao Senhor já lá desde a tua casa, para que Deus possa fazer algo extraordinário sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre as pessoas que você vai levar. Amém? Que Deus te abençoe. Uma ótima tarde, um ótimo dia e uma ótima noite.